Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 5 de setembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 56.700 dólares americanos, com uma pequena variação positiva nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,6%. Mas nem todo o mercado está experimentando essa valorização. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, está absolutamente estável nas últimas 24 horas, com aproximadamente 2.400 dólares cada unidade. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ver ali já no top 10 algumas criptos valorizando, algumas outras desvalorizando, mas sem sombra de dúvida, a que mais está valorizando é a Solana, com aproximadamente 6% de alta, com 135 dólares cada unidade. De qualquer forma, a gente continua vendo uma pressão vendedora bastante forte vindo dos ETFs e de Bitcoin Spot, por exemplo. No dia de ontem, dia 4 de setembro, a gente teve uma saída de 913 bitcoins dos ETFs. É claro, muito melhor do que o dia anterior, do que na terça-feira, dia 3, onde a gente teve uma saída de aproximadamente 4.587 bitcoins. Então, 913 já é melhor do que o dia anterior. Mas a gente ainda não tem o resultado final. A BlackRock ainda não submeteu o seu resultado. Então, pode ser um pouco pior, pode ser um pouco melhor, mas muito provavelmente, quase com certeza, a gente vai continuar negativo. Negativo também foi o saldo dos ETFs de Ether Spot. No dia 4 de setembro, a gente teve mais um valor negativo de aproximadamente 16 mil unidades de ETH, com um valor em dólar americano de aproximadamente 38 milhões de dólares de saída. Vindo agora para o mercado brasileiro de ETFs, o segundo ETF de Solana à vista do mundo, que também, o primeiro foi do Brasil, feito pela QR Capital. O segundo também é brasileiro, feito pela Hashdex. E o segundo do mundo, o Sol H11, oferecerá rendimentos adicionais de staking de Solana. Em um comunicado divulgado à imprensa, os parceiros, Hashdex e o BTG Pactual, anunciaram justamente como vai funcionar a questão do staking de Solana. Toda a Solana que for comprada com esse dinheiro vai ser colocada em staking e esse valor vai ser distribuído aos cotistas de acordo com a quantidade de cotas que cada um tiver. Vale ressaltar, para quem não sabe, que o staking de criptomoedas é um processo pelo qual os detentores de certos tokens podem travá-los em protocolos DeFi para contribuir com a eficiência e a segurança da rede blockchain que utiliza a POS, o Prova de Participação, o Proof of Stake, como mecanismo de consenso. Em troca dessa trava desses tokens, os usuários recebem essas recompensas similares a juros em uma conta poupança. Além de rendimentos adicionais, a inovação introduzida pelo produto vai contribuir para reduzir os custos e taxas de administração do Sol H11. Quem afirmou isso foi o CIO da Hashdex, o Samir Kerbaj. Abre aspas, o uso do staking com o objetivo de reduzir custos e potencializar retornos reflete nosso compromisso contínuo com a inovação e a criação de valor para os nossos investidores. Fecha aspas. E isso é muito legal também por parte da CVM ter aprovado. Nos ETFs de Ether Spot dos Estados Unidos, a SEC não autorizou a utilização de staking. A SEC explicitamente pediu para as gestoras retirarem isso, inclusive do pedido, para que a aprovação fosse concedida. Então é muito legal o fato do ETF de Solana, o primeiro ETF de Solana Spot do mundo ser no Brasil, o segundo ser no Brasil e o primeiro a utilizar staking também ser em território nacional. Continuando ainda falando sobre reguladores, mas agora indo para os Estados Unidos, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, a CFTC, acusou a desenvolvedora da exchange descentralizada da DEX, Uniswap Labs, de oferecer ilegalmente negociação de criptomoedas alavancadas a investidores de varejo nos Estados Unidos. Isso de acordo com o anúncio no último dia 4 de setembro, de um anúncio feito ontem. A CFTC informou que a Uniswap Labs concordou em resolver as acusações cumprindo uma ordem que exige que a desenvolvedora de finanças descentralizadas pague uma multa civil de 175 mil dólares e pare de violar a lei de câmbio de commodities. A divisão de fiscalização da CFTC, abre aspas, fará cumprir vigorosamente a CEA à medida que as plataformas de ativos digitais dos ecossistemas DeFi evoluírem. Os operadores de DeFi devem estar atentos para garantir que as transações cumpram a lei. Fecha aspas. Ou seja, a Uniswap concordou em pagar uma multa para encerrar mais um processo que alguma autarquia americana moveu contra ela. Dessa vez, o prejuízo foi de 175 mil dólares. E falando em prejuízo, mais de 600 ATMs de Bitcoin, daqueles caixas de Bitcoin que você consegue comprar e vender fisicamente, foram desligados, ficaram offline nos 2 primeiros meses desse trimestre de 2024, do terceiro trimestre de 2024.
Sem sombra de dúvidas, os Estados Unidos liderou um número de shutdowns, liderou um número de ATMs desligados. Isso está seguindo, né, na verdade, um aumento do esforço das autoridades, especialmente americanas, em fechar esses ATMs, porque, segundo essas autoridades, eles estão frequentemente envolvidos em golpes, em scams e extorsões. De acordo com data do CoinATM Radar, o número global de ATMs do Bitcoin perdeu 435 em julho e 182 em agosto. E os Estados Unidos, que eu falei, contribuiu significativamente, liderando esse número de desligamentos com 411 e 258 ao longo desse período, ou seja, 411 em julho e 258 em agosto. Ou seja, enquanto alguns foram desligados, também outros foram ligados, né? Porque se o somatório total de agosto foram 182 máquinas desligadas, e se só nos Estados Unidos 258 foram desligadas, quer dizer que algumas outras foram ligadas para poder compensar. E isso mais uma vez, a gente consegue ver a alta rigorosidade que a lei americana está tendo com tudo relacionado à criptomoeda de uma forma geral. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia dos nossos amigos do BitNotícias. O Itaú Unibanco divulgou recentemente, de acordo com uma matéria solta pelo próprio BitNotícias, o seu balanço, revelando que o banco detém mais de 1,5 bilhão de reais em ativos digitais sob custódia. Esse marco reflete o avanço da instituição no mercado de criptomoedas, consolidando-se como um dos principais players no setor de criptoativos no Brasil. O serviço de custódia, lançado oficialmente em 2023, é oferecido pela plataforma Ion e inclui criptomoedas como Bitcoin e Ether. A iniciativa é parte da estratégia do banco de diversificar suas ofertas, atendendo tanto os investidores institucionais quanto corporativos propriamente ditos. O Itaú, que inicialmente se posicionava de maneira crítica em relação às criptomoedas durante o ciclo de 2016, 2017 e 2018, passou por uma mudança significativa de postura ao longo dos anos. A transformação começou com o envolvimento do banco no mercado de tokenização e uma área que utiliza tecnologia blockchain para representar ativos reais em formato digital. Inclusive, uma das primeiras incursões do Itaú na tecnologia blockchain, no mercado cripto, foi por meio de uma parceria com a Leak. A Leak, na verdade, ela é aportada, ela é investida pelo Itaú. Muito interessante isso. E, inclusive, também depois o Itaú colaborou com o mercado Bitcoin, que é uma das maiores exchanges de cripto do Brasil, para tokenizar recebíveis, utilizando a plataforma para oferecer novos produtos financeiros no mercado brasileiro. Além disso, o banco formou parcerias com plataformas como a Before para oferecer ações tokenizadas, reforçando ainda mais sua presença no mercado de ativos digitais. E essa notícia, o principal foco dela, o principal objetivo dessa notícia é mostrar que o Bitcoin, é mostrar que as criptomoedas vencem no final. Se em 2016 o Itaú fechava a conta de quem envolvia, de quem comprava, de quem negociava criptomoedas, hoje em dia o Itaú está custodiando. Esse foi mais um Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!